Se alguém chegar perto aqui, você avisa que a gente está gravando. Fala galera, começando o nosso podcast aqui de frente com o treinador. Brincadeira. Mas a gente vai conversar com a Lavínia aqui, nós vamos falar sobre algumas questões de treino, coisas que acontecem e que é natural que aconteça, mas quando isso acontecer, você precisa saber o que fazer para que não aconteça de novo, ou se acontecer de novo, que não seja tão traumático e que não seja situações de piorar. Lavínia, fala pra gente o que aconteceu no seu treino de quarta-feira. Como que foi sua noite e como foi o seu treino e o que você pensou em fazer? Aconteceram várias coisas. Eu não dormi bem, eu acordei de madrugada, acordei 2h30 da manhã, não consegui mais dormir e aí fui direto pro treino bem cedo. Eu tava com o corpo dolorido do meu treino de força, que era da segunda-feira, então minha posterior tava doendo muito. E coincidiu com a semana que ia iniciar o meu ciclo menstrual, então eu tava com o corpo muito pesado. E aí juntou tudo e eu não consegui fazer o meu treino. Eu fiz 2 tiros e morria. E foi como se eu estivesse fazendo para 3, pace de 3, e já não conseguia fazer mais nada. E aí eu desisti e eu ia tentar de novo depois, mais tarde. E aquela dorzinha que você falou? A dor aqui atrás é a dor na posterior. Já estava doendo antes por conta do treino de força, e aí durante o treino de quarta estava insuportável a dor, parecia que meu músculo estava rígido, assim, não sentia nada. Quer dizer, não sentia nada, não conseguia fazer nada. E aí aconteceu tudo isso, você sentou lá com o treinador e contou tudinho pra ele? Não. Eu postei um story reclamando e falando que eu ia tentar depois de novo. E aí o que aconteceu? Aí você falou que não era. Bom, eu consegui anotar aqui 5 coisas. Vamos falar sobre essas 5 coisas. Né? A gente primeiro assim, não vou falar que eu sei exatamente como é que é, porque eu não sou mulher, mas eu estudo bastante sobre isso. Mas nós sabemos, né, as mulheres têm uma condição diferente dos homens, que é a questão do ciclo menstrual, e isso afeta diretamente no desempenho, isso afeta diretamente na fisiologia feminina, e mais para algumas, menos para as outras, mas é importante eu entender que neste período pré e durante o período menstrual, o meu desempenho vai ser diferente. Então não adianta eu me cobrar, ou eu cobrar da minha atleta que ela tenha um desempenho semelhante aos outros dias. Não vai acontecer. E você, atleta, você precisa entender também que você não vai render tudo aquilo ali e tá tudo bem, é um momento. Né? Então a gente ajusta ali, não vai render e tá tudo certo. Se eu tento me cobrar ali, eu não vou conseguir. E aí isso vai afetar o meu psicológico, eu vou começar a me achar incompetente, né? E por me achar incompetente, eu vou tentar me esforçar mais e eu posso, nessa tentativa de um esforço maior, provocar uma lesão. E aí vai desencadear uma série de coisas que vai piorar o meu resultado futuro. Então, o que eu deveria fazer ali? Dar uma relaxada. A outra questão, que em função dessas questões, não teve um sono tão adequado, não foi um sono reparador. Eu costumo comparar, vocês não sabem o que é isso, mas antigamente, muito antigamente, os computadores eram um pouco diferentes do que são agora. Existiam com um programa chamado Windows 95. O Windows 95, quando ele ficava lento, a gente rodava um programinha que era um depurador, né? E aí aparecia na tela um monte de quadradinhos coloridos. Aí ficava assim, pegando os quadradinhos, eles iam arrumando para ficar tudo arrumadinho. Aqueles quadradinhos bagunçados representavam arquivos, logs, coisas ali que estavam desorganizados. Aí ele organizava para ficar tudo certinho e o computador voltava a funcionar melhor. Então eu costumo dizer que o sono é o nosso depurador. Quando a gente dorme, pega tudo ali que está desorganizado e reorganiza, realinha bonitinho para ficar tudo certinho para eu poder fazer de novo. Quando eu não tenho esse sono reparador, eu tenho algumas coisas fora de lugar. E essas coisas fora de lugar podem me levar a uma possível lesão. Então, 2 pontos ali. Né?
Outro ponto, eu tenho um treino para fazer amanhã. Aí eu preparei minha mente, preparei tudo, fiz a minha nutrição, fiz tudo em função de treinar amanhã. Cheguei amanhã é hoje, cheguei aqui para treinar, tudo prontinho, Garmin, tal, tudo. Comecei, primeiro intervalado, não foi como eu queria fazer. Segundo, mais ou menos. O terceiro, senti dor, não está rolando, o que eu faço? Para. Se der, faz um trotinho ali, alonga e acabou o treino. Por quê? Estou cansado, não dormi bem, não está rolando o treino certo e beleza. O que eu faço com aquele treino? Não faço. Eu só vou repetir o treino, ou só vou fazer o treino de novo, se eu cheguei para treinar, putz, esqueci de ir lá conversar com o Batman. Sabe essa linha do Batman? O Bat-Boom? Batman. Ah, tá. Entendi. Entendi. Então, esqueci de falar com o Batman. Aí você volta, aí não deu para treinar, aí você pode treinar num outro momento. Começou o treino. Começou. Não concluiu, é um treino não concluído e pronto, tudo certo. Não é esse treino que vai atrapalhar o seu desempenho, não é esse treino que vai fazer você perder tudo. É entender o porquê que esse treino não aconteceu. Né? Ontem eu estava sentindo como se eu nunca tivesse corrido 1 quilômetro na minha vida. Foi horrível fazer o treino de ontem, que era só... Nós teremos treinos excelentes, nós teremos treinos não tão bons, nós teremos treinos horríveis. E é importante eu entender o que leva a cada um deles. E o dia que eu não estou me sentindo em condições de fazer o meu melhor treino é o dia que eu preciso cuidar da outra parte, que é da minha cabeça. A minha cabeça, meu corpo pode não estar legal, mas a minha cabeça tem que estar 100%. Porque assim, amanhã eu tenho 30 quilômetros. Se eu pensar nos 30 quilômetros, pensando em tudo que aconteceu nas últimas semanas comigo, cara, eu não saio da cama. Então amanhã eu vou acordar cedo e vou pegar uma direção de 15 quilômetros. Eu sei que eu tenho que voltar. Não sei se eu vou voltar, mas eu sei que eu tenho que voltar. E eu não vou pensar em que horas que eu vou terminar. Eu vou pensar em fazer meus 30 quilômetros. Então o treino, eu preciso pegar o meu treino, avaliar o meu treino e pensar que eu vou fazer o meu treino. Comentei agora há pouco ali. Intervalados. A gente tem eu tenho a planilha, eu tenho uma informação ali, ó, é esse ritmo, é esse intervalo, é isso tudo. Só que se eu começar o treino, o primeiro não encaixou, o segundo não encaixou. Eu posso fazer um ajuste e baixar uma zona. Está na zona 4, não está rolando, vou fazer na zona 3. Não está rolando, vou fazer na zona 2. Não está rolando, vou só rodar. Depois eu vou reportar isso. Por que não estava rolando? Ah, não estava rolando porque o meu treinador está maluco e colocou uma zona aqui que eu não consigo fazer. Acontece, eu não consigo fazer. Ah, não está rolando porque hoje eu tô dentro do meu ciclo, porque essa noite eu não dormi direito. Então alguma coisa aconteceu que eu não estou conseguindo fazer. Então é uma situação de hoje, não tem a ver com a planilha, não tem a ver com nada. É hoje eu não estou bem para fazer esse treino. Eu preciso anotar isso, porque senão, quando chegar um treino de novo desse, você já vai chegar assim, putz, aquele dia eu não consegui, hoje eu não vou conseguir. E às vezes acontece, é um problema na planilha mesmo. Ó, o treinador acreditou em mim, eu acreditei em mim, todo mundo acreditou em mim, mas eu ainda não estou neste patamar. Da mesma forma que acontece de ter um treino que eu achava que era impossível, eu vou lá e falei assim, olha, parecia um bichão, eu fui lá e não era nada disso. Pode tacar fogo nesse negócio aí. Essa zona 4 aí, pra mim é zona 2, pode botar. Entende? Então a gente faz esses ajustes. E o principal que a gente pode pensar também, outra coisa que a gente pode pensar também é se o meu sono não está tão bom e eu estou tendo essas fadigas no treino, será que a minha nutrição está de forma adequada? Será que eu preciso fazer algum ajuste ali?
Não, mas eu me alimento super bem, eu faço tudo isso e tal. Ok. Mas vamos dar uma olhadinha ali se me falta alguma coisa, se eu não posso ajustar, principalmente questões de horários. Ajustar os horários da minha nutrição. Principalmente você que tem múltiplas atividades, né? Sabe que entre uma e outra atividade eu fiz a recuperação? Eu me tratei de forma adequada? Eu fiz todas as reposições de nutrientes, de sais minerais, de proteína, de carboidrato. Então estou realmente dando combustível que o meu corpo precisa para essas atividades todas. Então, reflexões que a gente faz, que a gente pode levar a não acontecer isso. Mas saber também que isso pode acontecer a qualquer momento e é tranquilo. O importante de ficar de lição é eu procurar entender o que aconteceu, evitar, entendendo o que aconteceu, o que for evitável, evitar, e o principal é entender que assim, vez ou outra vai acontecer. E primeira coisa, fala com o seu treinador. Não precisa dar desculpa. Eu sempre falo, os meus melhores alunos que têm os melhores resultados são os que mais falam comigo. Quanto mais você fala comigo, mais eu te ajudo, mais você me ajuda a te ajudar para a gente ter bons resultados. Tudo bem? Galera, esse nosso podcast aqui, hoje, de frente com o treinador, vai ficar esse nome, né? De frente com o treinador. Eu acho bom nome. Cada dia é uma pessoa diferente. Então a gente vai trazer atletas aqui, pessoas que treinam conosco, para a gente falar situações de treino, e às vezes a situação de treino pode estar acontecendo com você também, e ajuda você a entender o que aconteceu no seu treino, ajuda a outras pessoas entenderem que às vezes é só ajuste para que você possa treinar melhor, melhorar a sua performance, melhorar os seus resultados. E se você gostou do nosso vídeo, deixa aquele joinha, que a Lavínia vai voltar aqui, ela vai fazer uma... Se você deixar um joinha, daqui 3 minutos depois do vídeo, vai aparecer a Lavínia fazendo uma aula de fit dance. Se você não deixar o joinha, não vai ter aulinha de fit dance. Tem que deixar o joinha, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Hoje o meu treino foi muito bom. Hoje saiu perfeitinho. Mentira, perfeitinho não, que eu fiz 1 quilômetro, acho que fora do...